Graça e paz. Como é bom a gente poder voltar a essa vida mais plena de comunhão e a gente poder começar o domingo com o café da manhã aqui, apesar da gente ter chegado já no finalzinho, mas vi que a maioria estava aí. E poder voltar a abraçar também, né? Os nossos irmãos, os nossos visitantes. E essa igreja unida que a gente sonhou ao longo desses 2 anos e meio quase, essa igreja reunida, com certeza exala o bom perfume de Cristo e alegra os nossos corações. Como o Gui já comentou, hoje a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa trajetória no livro de Apocalipse, na nossa série de pregações sequencial ou sequenciais. E como a gente faz de tempos em tempos, hoje a gente vai ter um daqueles sermões que a gente chama de aplicação. Claro que a gente vai ter um texto base que vai fundamentar a nossa reflexão, mas a gente hoje parte, ao contrário do que a gente faz quando a gente está no texto, hoje a gente parte do tema para pensar o texto. É uma prática muito comum aqui, mas de vez em quando a gente se arrisca. E eu não sei muito bem onde a gente estava com a cabeça quando a gente propôs o tema. Inclusive, acho que fui eu que propus. E a ideia é que, de alguma forma, sejam temas recorrentes, né? Assim, é difícil a gente trazer aqui um tema que esteja na cabeça de cada um de vocês. Mas a ideia é que a gente traga temas que tenham relação com o que a gente vem estudando e que, eventualmente, possa ter ocorrido a alguns de vocês e que pode ter ocorrido, em particular, a cada um de nós. Tanto o tema de hoje, para quem viu aí nas redes sociais, e para quem não viu, é Por que tarda o dia do Senhor? Por que tarda o dia do Senhor? Daqui a pouco a gente vai ver que essa pergunta não é muito adequada, mas, por hora, fico com ela. Não sei quantas vezes essa questão já te ocorreu. A mim já ocorreu algumas vezes. E, às vezes, diante das dificuldades da vida e das angústias que a gente passa no dia a dia e da própria maldade do mundo, a gente se pergunta, né? Jesus não poderia voltar logo, terminar logo com essa história e instaurar novo céu e nova terra e acabar com toda a dor, né? Chega de dor, de sofrimento. Será quando o Senhor manifestará a sua presença e o seu reino de forma definitiva? E no limite, essa pergunta ela pode suscitar até algumas dúvidas no nosso coração, né? Dúvidas do tipo, será que Jesus vai voltar mesmo? Lá se vão 2000 anos, desde o dia da sua primeira vinda, quando ele prometeu que voltaria, e em alguns lugares parecia que não ia demorar tanto assim, né? E às vezes a gente até se consola com alguns trechos, como por exemplo lá em 1 Pedro, que para o Senhor 1000 anos como um dia e etc. Mas, enfim, de qualquer jeito, nosso coração se perturba, né? E, de novo, eu não sei exatamente quanto essa questão perturba vocês. A mim já me perturbou algumas vezes. E, às vezes, volta, especialmente em períodos de mais sofrimento, né? Às vezes a pergunta vem na forma de por que Deus não tira logo essa dor, não tira logo esse sofrimento, e, às vezes, ela vem na forma de por que Jesus não volta logo e dá um basta no sofrimento, não só da minha vida, como no sofrimento de todo mundo e de toda a terra. O sermão de hoje vai tratar um pouco sobre isso. E só para a gente alinhar a expectativa, a resposta vai ser não sei. Por que tarda o dia do Senhor? Não sei. Então, só para a gente, né, não criar nenhuma falsa expectativa com relação ao que eu vou responder. Mas eu acho que a gente tem algumas coisas para refletir sobre esse guarda-chuva, ainda que a gente não saiba essa resposta. Antes de ler o texto, eu fiquei pensando essa semana, alguns dias já, na verdade, eu fiquei pensando no povo de Deus no Antigo Testamento.
O Gui, inclusive, começou que hoje a gente não tinha combinado com um texto de Romanos 4 falando sobre Abraão e como ele manteve a esperança quando, contra toda a esperança, ele manteve a esperança. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Ao longo do Antigo Testamento, você tem inúmeras promessas de Deus a respeito da vinda do Messias. Então, Deus promete a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Dos dias de Abraão até os dias de Jesus, 2.200 anos. Deus promete a Davi um filho que se assentaria no trono e regeria as nações com cetro de equidade e justiça. Dos dias de Davi até a vinda do Messias, lá se vão mais 1000 anos. E essa promessa ainda não está 100% cumprida, porque a gente ainda não tem o reino instaurado definitivamente. Depois, inúmeros profetas do Antigo Testamento falam sobre a vinda do Messias, do servo sofredor, do rei poderoso, e 600, 700, 800 anos se passaram, desde os dias em que eles fizeram a promessa até os dias em que o Messias de fato veio. E por último, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, fala, e após ele, 400 anos de silêncio profético, antes que o Messias viesse. Então, parece que Deus tem um modo de lidar com o seu povo, e tratar as expectativas e as ansiedades do seu povo. E ao longo desse período, e por que eu estou citando tudo isso? Não é para falar que isso é um marco de referência necessário, mas pensem como é passar, como a descendência de Abraão, 2.200 anos esperando por um Messias que viria. E ao longo desse período, eles tiveram momentos de confiança e momentos de incredulidade, momentos de esperança e momentos de fraqueza, momentos de louvor, momentos de murmuração. 400 anos exilados no Egito, 70 anos de Babilônia, domínio de reis ímpios, alguns reis bons. Enfim, um longo período de tempo, um longo período de espera, e ao longo dessa espera, inúmeras reações diferentes. Então, frustração, esperança, desânimo, confiança, incredulidade, louvor, para citar apenas algumas das marcas do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, período esse que eu estou chamando de um período de espera, a espera pelo Messias, pela primeira vinda do Messias. Então, se foi assim com o povo de Deus no passado, é mais ou menos natural que seja assim conosco, hoje, comigo, com você. É natural que, assim como eles balançaram na trajetória, a gente também balance na trajetória, assim como provavelmente os judeus em alguns momentos se perguntaram até quando, a gente também pergunte. Na verdade, a gente viu já aqui no começo desse ano, quando a gente passou lá pelo profeta Abacuque, o profeta fazendo justamente essa pergunta, né? Até quando? E hoje, olhando para trás, muita gente fala, Jesus veio ao mundo no momento perfeito. Efésios chama isso de a plenitude dos tempos, e alguns apontam como, de fato, aquilo ali, no mundo antigo, foi o momento ideal. A Pax Romana, aquele domínio romano, apesar de conquistado em cima de muita guerra e de muita dor, muito sofrimento, contribuiu de uma forma ímpar para o avanço do Evangelho. Você nunca teve, ao longo da história antiga, um período em que você tinha uma rede de comunicação tão bem estabelecidas, estradas bem construídas, seguras, onde você poderia transitar entre as áreas do Império, e isso contribuiu de uma forma ímpar para o avanço do Evangelho nos dias após a vinda de Jesus. Agora, olhar para trás e fazer essa análise é fácil. Eu fico pensando se as pessoas que viveram aqueles dias olharam aqueles sinais e falaram, bom, está tudo pronto. Jesus deve estar chegando, as estradas estão construídas, o Evangelho vai avançar. Provavelmente ninguém sacou. Então, hoje é fácil perceber isso, mas naqueles dias provavelmente não foi. E aí a pergunta é, como estará os dias, como estará o mundo nos dias anteriores à segunda vinda de Jesus? Como estará o mundo?
E aí a gente tem um monte de coisa escrita na Bíblia sobre isso, né? A gente tem diversos sinais, diversos indícios no texto bíblico sobre como estará o mundo. Só que quando a gente começa a ler esses sinais e esses indícios, guerras e rumores de guerras. Sempre existiram guerras. Nunca deixou de existir guerra, nunca deixou de existir rumor de guerra. Ah, tem uma guerra na Rússia hoje que nunca teve igual antes. Já teve um monte igual antes. Desastres e catástrofes naturais, terremotos, sempre existiram. Forças que se opõem a Cristo sempre estiveram presentes no mundo. Nunca houveram dias difíceis como o nosso? Não sei. Em certos aspectos, nunca existiram dias tão ruins quanto os nossos. Em certos aspectos, nunca existiram dias tão bons quanto os nossos. Para o avanço, para a propagação do Evangelho. Então, quando a gente lê alguns desses indícios, desses sinais, e de fato contrasta com a nossa realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Para não fazer uma análise de recorte muito estrita da realidade. Para quem está no leste da Ucrânia hoje, talvez, no leste da Europa, especificamente da Ucrânia, talvez nunca existiram dias tão ruins. Agora, isso é uma realidade que varia, e inclusive para quem já estudou um pouquinho de história da escatologia, sabe que a linha escatológica geralmente predominante num período tem a ver um pouco com o contexto político, social, econômico do período. Quando as coisas estão indo muito bem, falam, não, é pós-milenismo. Jesus vai voltar, vai todo mundo se converter, a gente vai triunfar, a igreja vai reinar. Quando tudo está indo mal, aí aparece o pessoal do pré-milenismo, catástrofe. Vai tudo ficar muito ruim antes de Jesus voltar, né? Quando tudo está mais ou menos, aí é milenismo. Não, Jesus está aqui, mas não está, o diabo está solto, mas não está. E aí, enfim, geralmente a linha escatológica predominante, só para, não sei quem está acostumado com as categorias, são as 3 principais, mas tem muito a ver com a realidade. Coisa está indo bem, não, vai tudo ficar muito bem até Jesus voltar. Coisa está muito mal, não, vai ficar tudo muito ruim até Jesus voltar. Como vai ser? A palavra de Deus fala algumas coisas sobre isso, mas para assentar nosso coração, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Sermão profético de Jesus, capítulo 24 e 25, sermão conhecido como sermão profético. Jesus começa falando um pouco sobre catástrofes e desastres e sinais que precederão a sua vinda, mas eu quero começar a leitura no versículo 36. Mateus 24, a partir do versículo 36. Então, ele vem descrevendo uma série de sinais que antecederão a sua vinda, e aí no versículo 36 em diante, ele diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, pronto, está respondido o sermão de hoje, né? Porque é tarde do dia do Senhor. Nem os anjos no céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Vamos adiante. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas
suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora, ou meu senhor tarda. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aí, por enquanto. Mateus 24 é um capítulo bastante complexo, bem debatido. Eu tinha pensado em usar esse capítulo, na hora que eu comecei a estudar um pouco e passar pelos comentários, eu quase arreguei e falei, não, vamos mudar um pouco aqui, porque tem muita encrenca aqui. Mas, dado que hoje é um sermão de aplicação, eu fiquei um pouco mais tranquilo, não vou ter que lidar com cada sutileza do texto. Mas, de uma forma geral, o capítulo 24 começa com Jesus respondendo uma pergunta dos discípulos. Jesus diz, estão vendo o templo, não vai restar sobre ele pedra sobre pedra. E aí os discípulos perguntam, Jesus, quando essas coisas acontecerão? E a dificuldade do texto, só para um dia que você estiver lendo ficar com isso em mente, é que Jesus está respondendo a respeito da destruição do templo, e de fato ocorreu a destruição do templo no ano 70, com a invasão de Jerusalém. Então, há muita dúvida sobre o que Jesus está falando ali que tem a ver com a destruição do templo, a queda de Jerusalém, e o que ele está falando ali tem a ver com o final dos tempos, com os últimos dias. Mas dá para a gente, ao longo do texto, ir acompanhando as sutilezas dele e para onde ele está nos levando. Mas, então, só para você ter o pano de fundo aí em mente. Os versículos anteriores ao trecho que a gente acabou de ler, eles nos apresentam uma série de sinais que precederiam esse período de destruição e esse período que, em algumas partes ali da própria volta de Jesus. E aí, Jesus conclui essa sua primeira apresentação nos versículos 32 e 33. Quem tiver aberto aí ainda, o texto diz assim, aprendam, então, a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, todas essas coisas que Jesus acabou de falar, saibam que ele está próximo às portas. E aí, diante disso, eu fiquei pensando, poxa vida, Jesus lista uma série de sinais, fala uma série de coisas e fala, prestem atenção. Assim como quando vocês olham uma árvore, e no caso a figueira, e veem que os ramos se renovaram, as folhas estão brotando, vocês sabem que o fruto está próximo. Ou que aqui no caso o verão está próximo. Então, quando vocês virem esses sinais, fiquem atentos, porque ele está próximo às portas. E aí eu fiquei, poxa vida, então, por um lado, a gente precisa prestar atenção aos sinais, a gente precisa perceber o que está acontecendo, porque isso nos dá indícios, nos dá elementos para dizer que Jesus está voltando. Mas aí o versículo 36, que foi onde a gente começou a nossa leitura, começa com aquela afirmação. Agora, gente, ninguém sabe o dia e a hora. Nem os anjos, nem o Filho, só o Pai que está nos céus. E aí, Jesus começa a descrever, no texto que a gente leu e que dá pontapé para toda essa mensagem, que é como estará a humanidade nos dias exatamente anteriores à sua vinda. E aí o primeiro paralelo que ele traça é com os dias de Noé, em que exatamente antes do dilúvio, como as pessoas estavam? Vivendo o curso da sua vida normal, casando-se, dando em casamento, comendo, bebendo, se alimentando, trabalhando, vivendo a vida normal. E aí até que veio o dilúvio e inundou a terra e foi a manifestação do juízo de Deus naquele momento. Então, nesse ponto, especificamente, eu queria deixar uma primeira lição do texto aqui para a gente. E é uma lição que vai perpassar as parábolas que a gente vai ver daqui em diante. Mas, em particular, a lição está no versículo 42. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
A primeira lição é justamente essa. Conselho da Fonte Sicar, vocês estão fazendo a pergunta errada. A pergunta não é por que tarda o dia do Senhor. A questão principal é: vocês estão preparados e vigilantes, aguardando o dia do Senhor? Então, a pergunta não é por que tarda o dia do Senhor, mas a pergunta é: vocês estão preparados e vigilantes, aguardando o dia do Senhor? Esse é o ponto do texto, até aqui, e é o que a gente vai ver, numa série de ilustrações que Jesus traz. Então, a primeira ilustração que Jesus dá e que a gente leu é da casa roubada, né? Ninguém sabe exatamente quando o ladrão vai chegar, do contrário, jamais aconteceria o roubo, né? Você se prepararia, chamaria a polícia, fecharia o portão, enfim, sei lá, você se prepararia e o roubo não aconteceria. Portanto, o grande efeito surpresa de um assalto o grande elemento de um assalto bem-sucedido é o elemento surpresa, né? É que ninguém está esperando e aí a coisa acontece justamente quando você não está esperando. E essa é a primeira ilustração que Jesus usa e conclui: também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Assim como vocês foram tomados de surpresa no momento de um assalto, assim virá o Filho do Homem na hora que vocês menos esperam. Na sequência, ele conta uma segunda parábola, ou uma primeira parábola, né? Isso era uma historinha. Um servo fiel e sensato, que é encarregado de administrar a casa do seu senhor e os demais servos do seu senhor, e independente do senhor voltar ou não voltar, independente do tempo em que o seu senhor demora para voltar, ele faz isso muito bem. Ele faz isso com muito zelo, ele faz isso com muito cuidado. Já o outro servo, ele tem uma inquietação. Qual é a inquietação? Meu senhor se demora. E aí, a hora que o senhor dele começa a demorar, o que ele faz? Ele começa a bater nos conservos, começa a abusar da sua autoridade, começa a comer e a beber com os beberrões, e aí ele é tomado de assalto quando o senhor dele volta e ele não estava preparado para a sua vinda. O servo fiel e sensato é elogiado pelo seu senhor, e o segundo é pego de surpresa e então é castigado devido à sua imprudência e má administração. Duas histórias, duas ilustrações que Jesus usa aqui, do assalto, do roubo, e do servo fiel e sensato e do servo insensato, com uma lição bastante óbvia, né? Dentro do contexto que ele está falando. Assim como os servos da parábola, precisamos também estar vigilantes, preparados, cumprindo bem com a nossa administração. Então, a grande questão aqui, gente, não é quando o Senhor volta, mas é a nossa postura enquanto esperamos. A grande questão aqui não é quando esse Senhor vai voltar, mas é a nossa postura enquanto a gente aguarda a sua volta. Assim como os servos da parábola, a gente recebeu do Senhor uma série de responsabilidades, né? Recebemos do Senhor o cuidado, ou a responsabilidade de administrar a sua criação, de cuidar dos nossos filhos, das nossas famílias, quando é o caso. Recebemos a responsabilidade de proclamar seu reino, de cuidar dos necessitados, dos pobres e assim por diante. E a pergunta aqui é: a gente tem perseverado nessas responsabilidades, tendo em vista o dia da volta do Senhor? A gente tem andado vigilante, a gente tem usado bem o nosso tempo, sabendo que a qualquer momento poderemos nos encontrar com o nosso Senhor? Tem um ponto que eu já comentei aqui, em parte porque me pega muito e eu acho que é um traço da nossa geração. A gente vive num tempo de muita distração, né? A gente tem uma dificuldade enorme de foco, por uma série de questões que não cabe aqui comentar. Mas fato é, a gente vive num tempo de muita distração. E aí, quando eu pego textos como esse, que estão me chamando a não distração, a atenção, a vigilância, que é o termo que o próprio texto está usando,
isso me salta aos olhos, né? Então, me arriscando a fazer a análise que eu tentei não fazer no começo, talvez a gente nunca tenha tido uma geração tão distraída. E talvez seja um recorte. Mas eu acho que, pelo menos no nosso contexto, talvez a gente nunca tenha sido tão distraído e tão levado a não pensar e a não andar vigilante. Se a gente vive no mesmo mundo, no mesmo contexto, isso me aflige, eu imagino que isso aflige muitos que aqui estão. E aí eu fico pensando se essa falta de foco e essa elevada distração, ela se aplica só às nossas atividades normais do dia a dia. Ou ela se aplica também à nossa vida espiritual. Né? Meu ponto aqui é, quão distraído você anda espiritualmente? Acho que até falei sobre isso no último sermão. Mas acho que hoje de uma forma mais aplicada aqui. Né? O texto está nos convidando à vigilância. A vigilância, a atenção. E aí eu me pergunto, quanto que esse mundo e essa geração viciada em distração, quanto isso afeta a nossa espera pela volta do Senhor? Se essa é uma realidade viva na nossa cabeça ou não. E eu temo que não. E em muitos momentos não me é uma realidade viva. Daqui a pouco eu vou tentar ilustrar por que isso precisa ser uma realidade viva ou como isso pode ser uma realidade viva. Mas só para concluir esse ponto, o texto segue, e aí a gente entra no capítulo 25, que a gente não leu até agora, mas o capítulo 25 começa com 2 outras parábolas. Nos primeiros versículos, ele conta a parábola das 10 virgens, e aí são as 5 sensatas e as 5 insensatas, ou as 5 prudentes e as 5 imprudentes. E a lição aparece no versículo 13, só para pontuar e para vocês notarem a cadência do texto. Versículo 13 do capítulo 25 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Olha o texto e Jesus reafirmando para a gente um ponto. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Aí ele conta mais uma parábola entre os versículos 14 e 30, parábola agora de 3 servos. Tinha parábola dos 2 servos, no final 24, agora 3 servos. 3 servos que recebem 3 quantidades diferentes de dinheiro. Um servo recebe mais, um servo recebe intermediário, um servo recebe menos. Acho que 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Ou 5, 3 e 1. Aquele que recebeu mais foi o que mais multiplicou, aquele que recebeu um valor intermediário também multiplicou, e aquele que recebeu só um enterrou, porque falou, eu não sabia quando você voltaria, então eu preferi enterrar, não correr risco, para que quando você voltasse eu pudesse te devolver. Primeiro é elogiado, segundo é elogiado, o terceiro é condenado. Qual é a essência da parábola aqui? E prestem atenção como a coisa agora vai caminhar. Até aqui a gente está vendo que o ponto central de Jesus é vigilância. Vigilância. Nessa parábola, o ponto central ele tem a ver com vigilância, mas ele é principalmente administração. E aí, percebam que o que Jesus está construindo aqui é o seguinte, presta atenção nesse ponto. Vigilância não quer dizer estagnação. Vigilância não quer dizer paralisação. Vigilância não quer dizer ficar sentado num monte esperando Jesus voltar. Vigilância não quer dizer ir para um mosteiro, viver uma vida santa esperando Jesus voltar. Vigilância aqui não se confunde com estagnação. Não se confunde com desconexão. Vigilância aqui significa prontidão, mas, ao mesmo tempo, administração, atitude. O servo que guardou e enterrou 1 talento, ele é condenado. Ele é condenado. Por quê? Porque ele não administrou bem aquilo que lhe foi dado para administrar. Então, aguardar o dia do Senhor é uma espera, sim, mas é uma espera ativa. É uma espera, mas é uma espera ativa.
É uma espera onde a gente está vigilante, a gente aguarda esse dia, mas a gente trabalha e administra bem aquilo que o Senhor nos deu para administrar até que esse dia chegue. Agora, são duas coisas que não podem se separar. Em geral, pessoas muito dadas à reflexão são pouco ativas, e pessoas dadas à atividade são pouco reflexivas. O texto está dizendo, as duas coisas precisam caminhar juntas. As duas coisas precisam caminhar juntas. Você precisa constantemente se lembrar, o dia do Senhor está próximo. Ele irá voltar e ele irá nos pegar de assalto. Reflexão. Ao mesmo tempo, eu recebi do Senhor uma série de dons, talentos e vocações. Eu preciso exercer isso enquanto eu espero. Atuação. Um equilíbrio difícil de se conquistar. Mas é o equilíbrio que a palavra de Deus está nos convidando aqui nessa manhã. O que isso significa na prática? Ao pensar sobre essa dualidade, vigilância e administração, eu lembrei do finalzinho lá de 1 Coríntios 9, quando Paulo está dizendo, eu me fiz tudo para com todos, para de algum modo ganhar alguns, e aí no final ele conclui o texto dizendo, eu domino o meu corpo e reduzo ele, eu não lembro exatamente essa palavra, mas reduzo ele à escravidão, e aí ele se compara com um atleta. O ponto ali eu sei a missão que eu recebi do Senhor, eu sei o apostolado que eu recebi do Senhor, e eu sei que para isso eu preciso gastar todos os meus esforços, mas eu preciso fazer isso com muita disciplina. A disciplina de um atleta. Disciplina de um atleta que quer correr meia maratona. Preciso concentração, esse é meu foco, mas ao mesmo tempo eu preciso ajustar o meu corpo para o cumprimento dessa tarefa. Eu acho que é uma boa ilustração disso que Jesus está nos convidando a fazer aqui. Portanto, resumo desse primeiro ponto. Não podemos andar distraídos, pois a qualquer momento o Senhor voltará. Por outro lado, essa vigilância não pode ser confundida com paralisação. Aguardar o dia do Senhor é uma espera ativa. Enquanto a gente espera, a gente trabalha. E trabalha com zelo e com vigor naquilo que o Senhor nos confiou para fazer. A pergunta aqui para a gente é, será que a gente tem aguardado com essa vigilância, com essa atenção o dia do Senhor? Quão real é para a gente essa espera? Será que a gente tem andado distraído, sem foco, ou tem administrado bem aquilo que o Senhor nos deu para administrar? Vamos para o finalzinho do 25 agora. Agora eu vou ler o texto. Abra aí Mateus 25. Vamos ler a partir do 31. Tudo dentro do mesmo contexto, hein? Uma coisa seguida da outra. Após a parábola dos 3 servos, Jesus fala o seguinte a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessidade de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É um texto forte e pela sua força e pelo seu vigor, também um texto que suscita muita controvérsia interpretativa. Né? Tem uma pergunta-chave aqui que é: quem são esses pequeninos irmãos? E aí você tem várias linhas de interpretação. Alguns vão dizer que os pequenos irmãos são todos indistintamente aqueles pobres e necessitados do mundo. Alguns vão dizer que seria qualquer próximo que esteja em dificuldade. Outros vão dizer que são os discípulos de Jesus, afinal existe uma identificação muito íntima entre Jesus e esses pequeninos irmãos. E tem algumas outras ainda que eu não vou descrever aqui. Qual é a correta? Não vou falar hoje. E tenho a minha visão, mas não vem ao caso. Alguns também se preocupam se esse texto não ensina uma espécie de salvação pelas obras, né? Porque quem fez é salvo e quem não fez é condenado. Mas eu acho que esse é uma questão um pouco mais simples de resolver, dada o próprio espanto dos salvos. Senhor, quando nós te vimos assim e fizemos? Né? Então, ou seja, eles não fizeram o que fizeram com o objetivo de conquistar a salvação. Né? Eles fizeram o que fizeram porque eram salvos. Dependente dessas questões, eu estou pontuando para que vocês saibam e possam depois se debater com isso. O ponto central da passagem não é complexo. Tem essas sutilezas, mas o ponto central da passagem não é complexo. E a passagem, mais uma vez, aponta para o quê? Para o quê? Para uma espera ativa. Para uma espera ativa. E não é por acaso, é o texto que está no final de toda essa de toda essa longa passagem que a gente viu aqui hoje. Né? Então, o texto, mais uma vez, aponta para uma espera ativa. E aí, para eu não ficar falando muito sobre esse trecho e ilustrar bem, dado que hoje é um sermão de aplicação, a Bruna me lembrou uma história que tem tudo a ver com esse texto e eu queria compartilhar com vocês. História de um irmão nosso do passado e que, enfim, me tocou muito lembrar disso. História relatada pelo Stott no livro Incomparável Cristo. Prestem atenção, eu vou tentar fazer uma leitura um pouquinho dinâmica, é bem curtinha a história, mas é bom que a gente tenha noção dela toda. O Stott começa até com uma brincadeira que tem tudo a ver com o texto de hoje também. Né? Ele fala o livro de orações, a igreja anglicana tem um livro de orações, né? Um livro de orações comum. E o livro de orações, a versão dele, uma versão antiga de 1662, ele tinha algumas orientações para datar a Páscoa por 500 anos. Ou seja, quem quiser saber a data da Páscoa, de 1662 até 2199, tinha lá a orientação. Como é que você calcula? Aí teve lá um decreto do parlamento inglês, em 1732, que permitiu aos leitores calcular a data da Páscoa até 8.500 depois de Cristo. Aí o Stott fala, a igreja anglicana com essas coisas não está incentivando muitos crentes a esperarem, né, o dia da volta do Senhor. Afinal, você vai ter Páscoa até 8.500. A gente não está muito incentivado. Mas ele começa com essa brincadeira e ele fala, tem uma notável exceção
na igreja anglicana, é óbvio, não é a única exceção, mas enfim, que é esse irmão, chamado Anthony Ashley Cooper, que com a morte de seu pai foi o 7º conde de uma cidade que eu não vou tentar pronunciar o nome para não me enrolar. Resumo da história desse irmão. Ele nasceu em 1801, teve uma infância muito difícil e basicamente ele foi educado pela governanta da família, que lhe ensinava a Bíblia, contava histórias e isso foi fundamental na sua conversão. Primeiro grande episódio importante marcando a vida dele, aos 16 anos, ele viu um grupo de bêbados derrubar um caixão de um pobre na rua e amaldiçoar, rir, enfim, fazer ali um estardalhaço com aquela cena. E aí, mais tarde, ele diz que essa foi a origem da vida pública dele, da carreira pública, porque naquele dia, naquela hora, ele decidiu dedicar sua vida à causa dos pobres e dos fracos. Ele mesmo relata isso depois. E aí, em 1826, ou seja, com 25 anos, ele entra para o parlamento inglês, onde ele ficaria mais de 60 anos, sendo lá reeleito e trabalhando em prol dessas causas. E lembrem-se que nesse momento, 1800, começo do século XIX, a gente está num dos piores dias da Revolução Industrial. Vamos lembrar lá da aulinha de História, né, do ensino médio. A gente está aqui, cadê o Railson, nosso professor de História? Começo da Revolução Industrial. Aqueles dias difíceis, pessoal, crianças, mulheres, todo mundo imerso na indústria e tal, e nas minas de carvão. E aí ele começa um trabalho incessante para tratar as pessoas nessa situação. Aí tem uma listinha aqui. Em 1842, ele foi responsável por escrever e aprovar uma lei das minas de carvão, que proibiu o trabalho subterrâneo em minas para mulheres e meninas e reduziu as horas de trabalho dos meninos. Em 1845, a Lei da Insanidade, que garantiu um tratamento humano para dementes e pessoas com problemas mentais. Depois, em vários, 1847, 1850, 1859, defendeu no parlamento a lei das 10 horas de fábrica, para que as pessoas não pudessem trabalhar mais do que 10 horas ininterruptamente. Foi reconhecido nesse período pela Reforma Fabril. Em 1851, a lei da hospedaria comum, que tinha como alvo acabar com a insalubridade e condições de superlotação daquelas casas. Também fundou a União da Escola Esfarrapada e se ocupou em favor de meninos limpadores de chaminés, meninas floristas, órfãos, prostitutas, prisioneiros, deficientes, crianças aleijadas. Embora esses projetos de lei nem sempre tenham sido aprovados, ele foi uma das pessoas que mais militou a esse favor no parlamento inglês. Durante a década de 30, e aí notem por que eu estou citando essa história, ele desenvolveu uma convicção firme e vital a respeito da segunda vinda de Jesus. Ele desenvolveu uma convicção firme e vital sobre a segunda vinda de Cristo. E aí o seu biógrafo, que também foi amigo dele, diz que isso entrou em todos os seus pensamentos e sentimentos, e isso deu tom e cor a todas as suas esperanças em relação ao futuro. Isso entrou na sua mente e isso começou a pintar todo o seu imaginário com relação ao futuro, porque agora, nas palavras dele mesmo, não há remédio real para toda essa massa de miséria, senão o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não rogamos por isso todas as vezes que ouvimos o relógio bater? Não existe remédio real para toda essa massa de miséria que não seja a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a gente não roga por isso e pede por isso todas as vezes que a gente vê o nosso relógio bater? Na sua lápide, ele pediu para que fosse escrito Apocalipse 22, 20. Sim, vem em breve, a hora vem, Senhor Jesus, e de fato isso está lá até hoje. E aí, ele morre no ano de 1885, né, com 84 anos, e ele ganha o título de o Conde dos Pobres. E dezenas de milhares de pessoas vão para as ruas no dia da sua morte e ficam perfiladas no trajetória do cortejo que seguiu da sua casa até a abadia de Westminster.
numa grande demonstração pública de dor, amor e respeito. Representantes de abrigos, asilos, escolas e sociedades que ele havia fundado carregaram bandeiras adornadas com as frases: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me foste ver. E num dia de chuva torrencial, nem isso tirou o vigor daquelas pessoas de ir para a rua e agradecer esse irmão pelo que ele tinha feito. E aí um outro duque daquela época diz: meus irmãos, nem as reformas sociais do século passado não se devem a um partido político, se devem à influência, ao caráter e à perseverança de um homem. Refiro-me, claro, a Anthony Ashley Cooper. E o próprio jornal Times reconheceu. E aí, encerro com essa frase: perto do final da vida, esse homem nos deixou uma coisa registrada no seu diário. Ele diz o seguinte: não penso que nos últimos 40 anos eu tenha vivido uma hora consciente que não fosse influenciado pela ideia da volta de nosso Senhor Jesus. Não penso que nos últimos 40 anos eu tenha vivido uma hora consciente que não fosse influenciado pela ideia da volta do nosso Senhor Jesus. A pergunta aqui é: a volta do nosso Senhor Jesus influencia nosso modo de viver? E essa expectativa com relação à volta dele nos leva à ação. Ação essa, em particular, sobre os pobres e os que mais necessitam. Essa expectativa nos leva a executar as nossas vocações com mais vigor, com mais vocação, com mais dedicação. Resumo: não sabemos quando Jesus voltará, ninguém sabe. Fato é que nós estamos mais próximos do nosso encontro com o Senhor hoje do que a gente estava ontem, mas até esse dia a gente é convidado a aguardar ansiosamente por esse encontro, enquanto a gente faz bom uso do nosso tempo e dos dons que Deus nos concedeu. Vamos orar sobre isso. Senhor Deus, nós queremos e desejamos aguardar ansiosamente pelo dia da sua volta. Ó Deus, a tua palavra ela está cheia de promessas a esse respeito. Um dia o Senhor voltará e instaurará o teu reino de paz, justiça e equidade. Ó Deus, mas nós confessamos que muitas vezes não vivemos à luz da sua volta. Horas e horas e horas das nossas vidas vivemos sem considerar que isso um dia acontecerá. Ó Deus, não permita que isso permaneça assim. Ó Deus, nos ajude a aguardar por esse dia ansiosamente, assim como essa história que acabamos de ler. Que nenhum dia das nossas vidas a gente perca de vista que um dia estaremos com o Senhor. Toda dor cessará, toda lágrima se enxugará. E isso pode acontecer ao final das nossas vidas ou no instante imediato a esse culto. Não sabemos. Ninguém sabe. Ó Deus, é óbvio que desejamos ardentemente que logo o Senhor volte e que o Senhor instaure esse teu reino. Desejamos, ó Deus, e pedimos por isso, assim como o texto bíblico pede: a hora vem, Senhor Jesus. Mas, ó Deus, enquanto o Senhor não volta, prepare os nossos corações e as nossas vidas para que a gente viva a luz dessa volta.
que os nossos olhos estejam no Senhor, que a nossa busca e o nosso desejo incessante seja esse encontro com o Senhor. Ó Deus, mas que também seja uma espera ativa, assim como nós vimos aqui no texto hoje. Que seja, ó Deus, uma espera marcada pela boa administração daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Que seja uma espera marcada por vigilância e perseverança na fé. Que seja, ó Deus, uma espera marcada pelo trabalho incansável em favor dos pobres, dos necessitados, daqueles que mais precisam do nosso cuidado. Desperta, ó Deus, a tua igreja para que a gente viva nesse processo de espera ativa. Desperta, ó Deus, o teu povo para que a gente viva assim, se comporte assim, para que no último dia da nossa vida a gente possa ouvir do Senhor: porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, me deu de beber. Entra no reino do teu Pai bendito. Aguardamos esse dia, ó Deus, com ansiedade, com desejo, mas também empenhando os nossos melhores esforços para que teu reino seja conhecido e teu nome seja proclamado sobre toda a terra. Capacita-nos, ó Deus, enche-nos com teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vai ceiar hoje. E assim como sempre dizemos e lembramos, a ceia é um momento de anúncio. É um momento que a gente anuncia a volta do Senhor até que Ele venha. Então a gente vai agora cantar enquanto os elementos são distribuídos. Então você, após receber, pode ficar de pé e cantar conosco. Depois nós vamos ler o texto, orar e participar da ceia juntos. Tá bom? Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar juntos no início. Em espírito
adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ainda de pé, 1 Coríntios 11, o texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: essa ceia é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Te louvamos, ó Deus, por essa obra maravilhosa e que transformou as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo corpo de Cristo, moído e esmagado em favor dos seus. Te louvamos, ó Deus, pelo sangue vertido. Ó Deus, e te louvamos pela ressurreição do Filho. Te louvamos, ó Deus, porque hoje Ele está sentado à destra do Pai, de onde Ele reina absoluto e um dia Ele voltará. Aguardamos por esse dia e anunciamos esse dia ao partilhar deste pão e desse cálice. Obrigado, ó Deus, obrigado, Cristo, obrigado, Espírito, por essa obra maravilhosa em nosso favor. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos participar do cálice e do pão. Amém. Glória a Deus pela palavra dele, pela obra dele, pela presença dele nas nossas vidas e no nosso meio.